Boa noite. O Jornal da Unime Especial de hoje vai tratar do seguinte tema: a credibilidade da notícia na mídia virtual. Uma pesquisa da SECOM, Secretaria de Comunicação Social da Presidência, realizada pelo IBOPE, concluiu que 71% das pessoas confiam pouco ou nada em notícias vinculadas nas redes sociais. 69% disseram não confiar nas notícias lidas em blogs e 67% não confiam nas de sites. Para entendermos melhor esse assunto, nós recebemos aqui o professor, jornalista, pesquisador e sociólogo Zeca Peixoto. José Carlos Peixoto Júnior, o Zeca Peixoto, como é popularmente conhecido, é um jornalista por formação e também professor universitário. Zeca começou sua carreira como jornalista no ano de 1987, quando ingressou no Centro Universitário de Brasília. Mas antes de estudar comunicação, ele se formou em sociologia pela UFBA. Zeca hoje, além de dar aula de jornalismo, também trabalha com mídia corporativa e é sócio-diretor da NES Comunicação. Além disso, Zeca também atua como pesquisador de cibercultura e ciberativismo e é mestre em História Social da Mídia. Por ser bastante ligado à internet e estar sempre acompanhando a tecnologia, é que nós o convidamos para falar exatamente sobre a comunicação ou fazer jornalismo na internet. Boa noite, Zeca. Obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, que eu agradeço à Agência Experimental de Jornalismo da Unime, a você, Sileide, pelo convite, foi minha aluna. É muito prazeroso a gente estar na situação de ser entrevistado por uma ex-aluna e eu me sinto muito feliz com isso. Obrigada. Para iniciar a nossa entrevista, eu gostaria de falar sobre o fazer jornalismo na mídia digital. De que forma isso acontece? Olha, fazer jornalismo é uma prática que é histórica, desde que o homem lá atrás, ainda no Neolítico, deu seus primeiros riscos na caverna, reportando o seu dia, aquilo já era uma forma de fazer jornalismo, ele reportava a realidade, né? E outros iam lá e liam o que se passou no dia daquele cidadão. Então, o jornalismo é uma prática que acompanha a evolução do ser humano desde que ele teve os primeiros contatos, desenvolveu as primeiras formas e tecnologias de comunicação, né, que foi a fala, né, e posteriormente a escrita, né. As duas grandes revoluções, né, do ponto de vista antropológico do homem na Terra, a tecnologia da fala e da escrita, né. E o jornalismo veio, né, com o passar dos anos, se desenvolvendo. Teve um marco que foi no momento em que Gutenberg desenvolve a tecnologia da prensa, porque possibilitou a informação circular com maior velocidade, e a partir desse momento a notícia, o processo noticioso foi ganhando a condição de produto. E como produto ele se inseriu, né, foi inserido dentro do mercado, que aí é bem perceptível a partir do momento em que a estrutura da sociedade vai mudando e o sistema capitalista vai sendo hegemônico e a notícia passa a ser produto também. E as plataformas, ou seja, os jornais que levavam a notícia aos consumidores de informação passam a ser empresas que vendem notícias, né? E posteriormente veio a televisão, o rádio e hoje a internet. A dinâmica continua a mesma do ponto de vista da entrega da informação. No entanto, as mudanças quanto ao fazer noticioso é que incorreram num gradiente muito grande, ou seja, numa evolução muito grande, né? Interessante. Ô Zeca, sabemos que a tecnologia ela tem avançado dia a dia e o jornalismo, a comunicação tem acompanhado também essa evolução. Queremos entender de que forma isso é positivo ou de que forma isso pode ser negativo. Olha, isso é bem imponderável. De que forma pode ser positivo ou negativo vai depender das circunstâncias históricas, econômicas e geográficas da onde o fato e a situação está ocorrendo, né?
Ou seja, com a internet, por exemplo, né, o que está acontecendo é que as pessoas, potencialmente todo mundo, pode ser produtor de conteúdo e consumidor de conteúdo. Então, o modelo unidirecional que prevalecia, ou seja, que os meios de comunicação atingiam as pessoas, mas sem um retorno, agora muda. A comunicação era todos, agora é todos, né? A comunicação em rede. Muda o conceito de comunicação de massa para a comunicação massiva, né? Isso é um conceito que é utilizado, inclusive, pelo sociólogo que estuda a mídia, que é o Manuel Castells, um sociólogo catalão, que foi um dos pioneiros de estudo da internet no mundo, né? Certo. Agora, muito se fala que o jornalismo na mídia digital, ele tem pouca credibilidade. Queremos entender o porquê, apesar do grande avanço que já houve, por que o jornalismo na mídia digital ainda permanece com essa inconstância de credibilidade. O jornalismo tem perdido credibilidade, não é só na mídia digital, não. Tem perdido credibilidade na mídia impressa, radiofônica, televisiva. A credibilidade do jornalismo não é uma questão que se relaciona diretamente com a plataforma, não, de forma nenhuma. A credibilidade é por conta de quem faz o jornalismo. Então, a internet é só mais uma plataforma que está apresentando, né, e jogando luz nessa credibilidade ameaçada, né? Ou seja, ameaçada não, na verdade a perda da credibilidade, né? A perda, né, da credibilidade por conta dos próprios players jornalísticos, porque dentro da internet quem ainda é hegemônico do ponto de vista dos acessos às informações são os mesmos grandes players de mídia, os mesmos grupos corporativos que também atuam na imprensa escrita, na imprensa televisiva e na imprensa radiofônica. O que se concentra, o modelo de concentração cruzado que se verifica no Brasil, também se dá na internet, porque esses meios são hegemônicos, os principais portais pertencem aos principais grupos de informação, de venda de informação, né? Então, a credibilidade não é do jornalismo na internet, a perda da credibilidade. A perda da credibilidade é do jornalismo como um todo, né? É porque ainda tem muita gente pensa assim, se passou no jornal nacional, por exemplo, se foi divulgado no jornal impresso, é verdadeiro. Se está na internet, a pessoa não tem tanta certeza assim. Por que o povo tem essa dúvida, esse pé atrás com a internet? Porque a televisão e o impresso, eles ainda resguardam um certo capital simbólico, né, frente aos consumidores de informação, né? Então, o que sai na televisão e o que sai no jornal impresso, a princípio, enfim, se sustenta em algo verdadeiro, né, crível, mas a gente sabe que não é bem assim, né? As estratégias, né, enfim, de narrativas e de construir um discurso em decorrência de uma certa predileção editorial e política é muito comum na imprensa escrita. Agora, se a população, ou seja, os consumidores, dão mais credibilidade a essas plataformas, impressa e televisiva, é porque, ao longo da história recente, se construiu um capital simbólico para dizer o seguinte: na televisão saiu um determinado telejornal, então é uma verdade inabalável. Saiu um determinado jornal impresso, é uma verdade inabalável. Como a internet é uma espécie de tiro cruzado, ou seja, todo mundo produz informação, então isso contamina muito, do ponto de vista simbólico, aqueles que fazem o jornalismo com seriedade na internet e aqueles que fazem o jornalismo sem seriedade na internet. E, na sua opinião, quais ferramentas e técnicas as pessoas podem usar para identificar um fake news de uma notícia verdadeira?
pesquisar, entender? Não compartilhar qualquer coisa, entendeu? Inclusive checar até mesmo aquelas informações advindas de órgãos de imprensa que a princípio são órgãos que você assegura uma certa credibilidade, né? Essa semana eu mesmo incorri num erro. Eu compartilhei uma informação de um veículo de São Paulo, né, que tem uma história, uma certa tradição, e aquela informação era informação falsa e que foi desmentida pela própria fonte, né? E eu tive que rever, disse, olha só, mas pô, a gente parte da premissa de que a informação ela é lastreada, sustentada por um órgão de imprensa que assegura a veracidade da informação, e quando a gente vai ver informação falsa, né? Então, assim, eu indico que as pessoas tenham muito cuidado, entendeu? Tenham muito cuidado ao se depararem com a informação na internet, que elas pensem, observem, leiam e vejam da onde vem a fonte. Chequem, olhem a mesma informação. Na internet, o sistema de noticiamento é tecnicamente entendido como uma das questões da mônada aberta, ou seja, a mesma informação está em vários lugares ao mesmo tempo. E elas têm uma interface, né, entre essas fontes. Então, a partir do momento que o cidadão vê uma informação, é bom ele checar, né, em mais de uma fonte informativa, ou seja, em mais de um veículo de informação. Agora, algo que é assim, uma dúvida de muita gente. São pessoas desprovidas de qualquer informação, de conhecimento jornalístico, quem produz notícias falsas na internet, ou existem profissionais da comunicação agindo de maneira irresponsável, com interesses obscuros? As duas situações, né? Há a situação de pessoas que não têm nenhum compromisso com a deontologia jornalística, com o fazer ético jornalístico, né? E essas pessoas não fazem jornalismo, elas soltam informações, é diferente. E há também, lamentavelmente, né, sistemas, né, corporativos de jornalismo que empreendem, fazem realmente circular notícias falsas, fake news, né? Qual é o interesse, por exemplo? Baratinar, por exemplo, um quadro determinado, uma determinada conjuntura política e econômica. Isso ocorre, entendeu? A eleição do Donald Trump nos Estados Unidos foi um marco nesse sentido, né? Naquele momento, as fake news tiveram um papel determinante para baratinar o eleitor, né, estadunidense, levando a uma alteração do quadro político. E as fake news ali foram tão deletérias ao processo sucessório nos Estados Unidos que até a própria grande imprensa estadunidense não contava com a possibilidade da eleição do Donald Trump. E essas fake news estavam subterrâneas a contaminar muita gente, né? O que levou à construção dessa gama de fake news no processo sucessório dos Estados Unidos no ano passado é uma outra questão. Se nós formos falar aqui, demandaríamos talvez mais uma outra entrevista, porque adveio de uma prospecção de comportamento nas redes sociais feita pela campanha do próprio Donald Trump, né? Mediante o uso de ferramentas de mineração de dados, de grandes big datas, né? De grandes gamas de informações para saber o que aquele eleitor estadunidense, principalmente aquele situado no meio oeste dos Estados Unidos, né? O voto do operariado branco queria, né? E aí a disseminação de fake news foi exatamente para poder desestabilizar o adversário e ganhar. A adversária, melhor dizendo, que foi para o embate direto, que foi a candidata do Partido Democrata, a Hillary Clinton. Certo. Agora, Zeca, de que forma a fake news pode afetar nas questões de ordem social e econômica? Essa forma que eu falei aí nos Estados Unidos foi um exemplo. E aqui no Brasil toda semana prendem Lula. Eu não sei se você já reparou, né?
toda semana. Eu já fico esperando qual é a notícia da prisão de Lula, né? Ou seja, geralmente ou seja, eles usam um sistema de SEO, né, no Google, e emplacam aquela notícia ali, sempre está na ponta da cabeça do Google, né, a prisão do Lula. Geralmente, uma, duas vezes por semana, Lula vai ser preso no dia seguinte, né? Enfim, e quando a gente tem um pouquinho de conhecimento do assunto, sabe que Lula, para ser preso, ele tem que esgotar todos os recursos jurídicos, e isso não leva menos de 2 anos. Ele é candidato. E para prendê-lo, a não ser que seja realmente um golpe de Estado dentro do golpe, violentíssimo, que faça uma ruptura tamanha que o tirem da jogada. Mas em temperatura normal e pressão, até o momento, vai demandar, o que vai levar de tempo para poder julgar até o último recurso dele, não dá tempo de tirá-lo da sucessão. Então, é exatamente isso. Essas fake news, elas vão com o intuito de baratinar a cabeça das pessoas, né? Aí ele vai ser preso, quer dizer, a criminalização do cara que sofre, né? E que é uma coisa interessante, que quanto mais sai que ele é preso, mais ele sobe nas pesquisas. Eu até dou risada. Será que as fake news estão ajudando o Lula? Eu fico pensando se, né, o próprio campanha de Lula que está também dando um alô assim, pô, mais fake news aí para poder, né, a gente dar uma subida, porque não está adiantando nada, né? Outra coisa interessante, né, é um país vizinho, a Venezuela, né? O que se construiu de fake news aqui no Brasil sobre Maduro, o Nicolás Maduro, né? O Nicolás Maduro é ditador, o Nicolás Maduro está prendendo gente, o Nicolás Maduro está, né, arrepiando na Venezuela. Aí sai o resultado eleitoral das eleições que ocorreram agora e o partido do Nicolás Maduro ganha em 18 estados e a oposição ganha em 5. Ou seja, tudo que foi noticiado pelo Nicolás Maduro era o quê, então? Né? Noticiado, inclusive, por órgão de imprensa pujantes, né? Enfim, hegemônicos, né? E que isso é uma espécie de fake news, né? Um construto noticioso que, na verdade, não reflete absolutamente nada da realidade, né? O que eu lamento é que muita gente acha que é realidade, né? Tem muita gente achando que é a realidade, né? Ou seja, assiste o telejornal esperando a novela, ele sai de uma novela e vai para outra. É quase uma ficção telejornalística. Zeca, vamos falar agora um pouquinho do impresso. Saiu uma matéria foi publicada há 6 anos, na versão digital da revista Carta Capital, que disse o seguinte: profissionais não sabem qual será o modelo de negócio do futuro, mas garantem que a mídia impressa está condenada. Qual é a sua opinião a respeito desse assunto? O coração do impresso continua batendo ou essa é uma causa perdida? Eu sempre tenho dito em sala de aula, sempre que eu tenho oportunidade, eu tenho externado essa opinião minha. Eu acho que o jornal impresso diário, ele vai ter que sofrer uma brutal reformulação no seu plano de negócio. O impresso, ele não vai conseguir sobreviver na situação, no atual modelo. Ele não sobrevive. No atual modelo não sobrevive. Reitero. Agora, o jornalismo impresso semanal, quinzenal, mensal, não. As pessoas gostam de ler com profundidade, têm gostado de ler com profundidade, seja na própria internet, ou seja no papel. As pessoas gostam de ler. Está aí as revisterias, né? Cada dia com mais publicações sobre quem gosta de cachorro Yorkshire, quem gosta de marca de batom, quem gosta de marca de carro, de marca de relógio, de tudo. E a cada dia que passa esses nichos vem crescendo. Esse nicho vem crescendo. Então, assim, é muito difícil, não vai acabar. Olha, existe uma coisa chamada remediação na mídia. E remediação é isso. Quando a fotografia surgiu, né, condenaram a pintura. Vai acabar, não acabou a pintura. Aí, quando o cinema surgiu, disseram vai acabar a fotografia não acabou, o cinema não acabou com a fotografia. Aí, quando a TV surgiu, disseram vai acabar o cinema com a TV. O cinema continuou e a TV também, entendeu? E a TV também acabaria com o rádio, e o rádio acabaria com o gramofone, que depois virou o disco. Quer dizer, as coisas vão se remediando, vão se
e há espaço para todas as mídias. A internet agora é uma convergência de tudo, mas não exclui as outras, né? O cinema acabou? Não acabou. O cinema não acabou. O cinema, inclusive, o plano de negócio do cinema é passar no telão e depois ir para o catálogo da Netflix e outras empresas, né? Então, sim, isso aí tem uma tremenda isso é uma coisa meio apocalíptica, né? Encerrou? Não? A última pergunta para encerrar. Você acredita que a descrença da mídia digital favorece de alguma forma a mídia considerada tradicional, essa que nós já citamos mais cedo aqui? Eu não diria que tem descrença na mídia digital, né? Até mesmo porque é muito incipiente ainda, está tudo muito acontecendo, né? Está acontecendo. O que está acontecendo, né? O que ocorre é uma descrença nas instituições. E a mídia está refletindo essa descrença. Não existe descrença na mídia digital. Ao contrário, a mídia digital tem angariado cada vez mais pessoas, enfim. Agora, a descrença sobre a realidade, sobre as coisas, é uma descrença que pega tudo. A mídia digital está só refletindo. A descrença nas instituições, a descrença em geral, né? Porque o país está vivendo um momento muito confuso, no caso do Brasil, muito confuso, muito complexo, né? Muito complexo. Então, há essa descrença generalizada. Não dá para poder colocar a mídia digital a miúde ali, enfim, como é a única que está desacreditada, não. Porque a pesquisa do Ibope revela que a maioria das pessoas que consomem o conteúdo jornalístico pela internet não confiam muito no que lê. Mas a pesquisa não vai a fundo para perguntar que veículo você leu, quais veículos você lê. A pesquisa, ela, na minha opinião, tem esse buraco metodológico. Porque você acredita na notícia na internet tudo é notícia. Se chegar no Facebook agora e botar um troço lá, é notícia, pô. Você chegar é notícia. Se alguém chegar ali na esquina e colocar, também é, teoricamente, notícia, né? Olha, começa um incêndio aqui no bairro do Imbuí e não tem incêndio, é notícia. E as pessoas vão lá, checam que não tem, que é uma fake news. Então, é muito... A pesquisa tinha que ser mais... metodologicamente mais assertiva, né? Ou seja, quais os órgãos que trabalham em jornalismo que você confia ou não confia? Aí sim, tudo bem, você me responderia. Ok. Nós agradecemos a presença de Zeca Peixoto, que foi nosso entrevistado da noite. Agradecemos a você pela companhia e até a próxima.